final do século XIX, alguns missionários alcançaram o interior da África, né? Aldeias e povos que tinham sido pouco visitados. E esses missionários, europeus, a maioria deles, muitos deles ingleses, começaram a pregar sobre Jesus a esses povos no interior do continente africano. Isso, começo do século XIX. Quando eles começaram a pregar, começaram a dizer quem era Jesus. Como foi que ele viveu, qual era o comportamento dele, o que é que ele pregava, o que é que ele ensinava, o modo como ele vivia. Para a surpresa daqueles missionários, as pessoas de uma determinada aldeia chegaram para eles e começaram a dizer: esse homem esteve aqui. Os missionários ficaram espantados, né? E disseram: não, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele nasceu no primeiro século da era cristã, ele não esteve aqui com certeza. E os missionários insistiam com ele. Disseram: não, então certamente existem dois. Porque tinha um homem aqui na nossa aldeia, viveu um tempo conosco, que ele era exatamente isso que você está dizendo. Ele andava desse modo, ele vivia desse modo, ele pregava isso que você está dizendo, então tem dois desses. Os missionários, depois de algum tempo, foram entender que as pessoas daquela aldeia estavam falando de um irmão chamado David Livingstone. Livingstone nasceu na Escócia em 1813. Com 27, 28 anos, ele sentiu-se chamado para o campo missionário, preparou-se e logo embarcou para o continente africano. Não tinha quase nada explorado, irmãos. Muitos dos lugares que David Livingstone visitou, ele foi o primeiro a chegar lá. Ele foi o primeiro a visitar aquele lugar. Passou toda a sua vida no continente africano pregando. Aos 60 anos, ele faleceu em virtude de doenças tropicais. Teve uma febre, não sabia identificar exatamente o que era, mas com 60 anos, David Livingstone morre. As pessoas que o acompanhavam no local onde ele estava, tiraram o coração dele do peito e enterraram numa árvore. Enterraram sob uma árvore na África. Prepararam o corpo dele, que algum tempo depois foi transportado e enterrado na abadia de Westminster, em Londres. Até hoje está lá. Você pode ainda ver a sepultura de David Livingstone lá na abadia do Westminster, em Londres. É interessante o modo como aquelas pessoas, quando ouviram falar sobre um determinado comportamento, identificaram uma pessoa. Aquelas pessoas não tinham conhecimento necessário para saber que era de Jesus que aqueles missionários estavam falando. Mas quando os missionários disseram como ele vivia, o que ele pregava, como ele se comportava, o modo como ele andava, o que veio na cabeça deles foi: é David Livingstone. É aquele irmão que andou entre nós. Ou seja, os missionários tinham dado um retrato falado daquela pessoa e eles identificaram um homem que se comportava daquele jeito e que se parecia muito com Jesus. Agora imagine, se eu chegar para você e disser assim: olha, tem uma pessoa que ela realmente é humilde de coração. É uma pessoa que, apesar de estudar, apesar de fazer, apesar de trabalhar, apesar de se esforçar como tantas outras, ela vive dizendo que na realidade quem faz tudo é Jesus. O tempo todo ela entende que só Deus pode fazer essas coisas. Essa pessoa ainda, de vez em quando você a vê meio triste, meio calada, e quando pergunta a ela o que está acontecendo, ela diz que entende que desagradou a Deus, que tem pecado e que por isso se sente entristecida pelas vezes que desagrada a Deus, pelas vezes que ofende ao Senhor. Essa pessoa, apesar de defender com veemência suas opiniões, apesar de ter convicção daquilo que diz, é impressionante como ela se mostra mansa com relação à vontade de Deus, entendendo que não há nada neste mundo que aconteça que não seja especificamente a vontade do Senhor, que não esteja sob o seu controle.
O que se pode dizer ainda dessa pessoa é que ela parece ser uma pessoa que realmente tem fome e sede de justiça. Ela se incomoda pela injustiça que acontece no nosso país, nesse momento especificamente, mas ela se incomoda também pela injustiça que ela mesma pratica em alguns momentos. Quando não queria fazê-lo, mas acaba errando, acaba fazendo. Se isso fosse o retrato falado de uma pessoa, será que nós conseguiríamos nos identificar? Será que a gente conseguiria olhar para isso aqui, essas características que eu dei? Não sei se vocês perceberam, mas essas características são as bem-aventuranças que a gente tem pregado até esse momento. Será que dizendo cada uma delas, será que se alguém descrevesse para a gente, será que a gente se lembraria de nós mesmos? Ou se lembraria de alguém? Como aconteceu com aqueles aldeões, né? Quando foi pregado sobre Cristo, e eles imediatamente identificaram a pessoa de David Livingstone. Será que a gente conseguiria olhar para as bem-aventuranças que descreve a vida de um cidadão que conhece a Cristo, e a gente poderia dizer, está aqui o meu retrato falado, está aqui aquilo que tem se passado na minha vida, que tem se passado no meu coração? É esse o propósito, irmãos, dessa série de sermões, né? Hoje nós vamos estudar a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículo 7, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E no decorrer desses sermões, no decorrer desses domingos, que nós temos lido a Bíblia e estudado a palavra de Deus, estudado a vida de um cristão, a cada semana eu tenho interrogado a mim mesmo, sabe? A cada semana, enquanto preparo o sermão, enquanto leio sobre isso, diversas vezes eu paro, pensando no que vou dizer, pensando nos exemplos que vou dar, pensando no que vou falar, e diversas vezes eu fico pensando na minha própria vida, e dizendo, rapaz, isso aqui deveria ser uma descrição da minha vida, da vida de cada um de nós que conhece a Deus, né? Mas o que está faltando, né? O que falta para que a gente possa olhar para as bem-aventuranças e descrever a nossa própria vida? Acho que nós precisamos, antes de qualquer coisa, reconhecer que a vida descrita nas bem-aventuranças é uma vida sobrenatural, irmãos. Não é uma vida possível de ser alcançada pelo mero esforço. Não dá. A gente pode até se esforçar por ser manso por um mês, mas não tem jeito. Aquilo que está dentro de nós, parece que de vez em quando, aquele velho homem ainda vai saltar, agarrar as grades e começar a balançar e mostrar os dentes, sabe? A gente não vai conseguir esse tipo de vida. Falando sobre esses sermões, a gente fica muitas vezes, se sente abatido, né, confrontado com a palavra de Deus, e a gente fica pensando, quando será que vai ser exatamente assim a minha vida, sabe? Quando será que a minha vida será descrita como a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Quando será que os colegas do trabalho, da faculdade, de outras rodas sociais, vão olhar para a gente como aquela sunamita olhou para o esposo e se referiu a Eliseu, né? Ela chama o esposo dela e diz assim, meu querido, vamos fazer um local, vamos fazer um quarto, vamos fazer um puxadinho aqui no fundo de casa para abrigar aquele homem. Ele está sempre aqui na cidade e eu percebo que ele é um homem de Deus. E ele fica em um lugar, fica em outro. Vamos preparar um lugar para ele? Quantas vezes a gente olha para esse tipo de descrição, né? E a gente fica pensando, será que isso acontece com a gente? Uma coisa é certa, irmãos. Isso não vai ser produzido na minha vida e nem na sua vida por esforço próprio. Isso não acontece. Não tem como eu e você dizer assim, a gente vai se disciplinar para a gente conseguir chorar pelos nossos pecados. A gente vai se disciplinar para a gente, na realidade, ter fome e ter sede de justiça. Eu vou me esforçar
para ser uma pessoa humilde no espírito. Não vai acontecer. Não por nossa própria força. Então, falando das bem-aventuranças, parece que acaba chegando um momento em que a gente começa a perceber, e eu faço o quê então? O que é que eu faço? Porque esse é o retrato da vida de um cidadão do reino. Essa é a descrição da vida de alguém que vai morar no céu. Se essa descrição, em algum momento, não está falando de mim mesmo, não está mostrando quem eu sou, o que é que eu posso fazer? A resposta é que nós precisamos correr para Jesus. Colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa desesperança em alguns momentos, nele. Porque só Cristo, irmãos, somente Ele é capaz de produzir um cristão. Somente Jesus é capaz de transformar o coração, o íntimo das pessoas e fazer elas se parecerem com as bem-aventuranças. Infelizmente, diversas igrejas, com sede, com desejo de ter um número maior de membros, com desejo de ser mais popular, de ser conhecida, quantas e quantas vezes se utiliza de tantos artifícios para trazer pessoas à igreja. Algumas vezes consegue, sabe? Algumas vezes consegue. Se você for bom de marketing, se você chamar alguém que entenda disso, talvez você consiga montar determinadas programações, talvez você consiga trazer mais e mais pessoas para participarem do culto, para participarem de alguma atividade, mas você não consegue converter, mudar o coração dessa pessoa. Talvez a gente consiga até inchar uma igreja, talvez seja isso, sabe? Se a gente quiser, talvez a gente consiga inchar, mas produzir cristãos, produzir pessoas que se parecem com Jesus, pessoas que são descritas nas bem-aventuranças, só o Espírito Santo faz. Só o Espírito Santo. A nossa igreja presbiteriana, ela tem estrutura, Ela tem uma estrutura, ela tem um determinado modo de viver, ela tem sociedades internas, e tem diversas, desde as crianças, adolescentes, jovens, a SAF, que é das senhoras, dos homens, e diversas sociedades. O objetivo dessas sociedades é cooperar com o trabalho da igreja, é ajudar para que determinado grupo de irmãos possa contribuir, possa trabalhar. Mas muitas vezes a gente vê, por exemplo, e eu mesmo já fiz isso, A gente reclama às vezes pela falta de atividade da OMP, por exemplo. Por que a OMP não é mais ativa, sabe? Por que não tem trabalhos produzidos pelos jovens? E algumas vezes a gente, como líderes da igreja, cai na tentação de achar que é pressionando um, pressionando o outro, apertando o outro, que os trabalhos vão surgir. E talvez, irmãos, até surjam, talvez até apareçam, mas por pressão. Será que era aquilo que estava no coração mesmo? E algumas vezes as nossas sociedades internas, na igreja presbiteriana, diversas igrejas delas, essas sociedades acabam fraquejando, porque a gente passou tanto tempo focando na programação, que a gente esqueceu que na realidade a programação precisa ser fruto de corações comprometidos, que não adianta a gente pressionar a líder da SAF para trabalhar, para chamar as mulheres para trabalhar, se não é isso que está no coração delas. A gente não consegue produzir. O que a gente precisa é pregar a palavra, é ensinar essas pessoas, é mostrar a elas que elas precisam servir a Deus, dedicar o seu tempo ao Senhor, glorificar ao Senhor com aquilo que tem. Aí sim, aí a OMP funciona, porque é isso que está no coração dos jovens. Aí a SAF funciona, porque é isso que está no coração das mulheres, ou qualquer outro departamento. Mas às vezes a gente querendo dar uma maquiada, querendo dar uma arrumada, a gente tenta fazer uma mudança de fora para dentro. Bom, vamos fazer a programação, para ver se a programação muda o coração da pessoa. Não muda, não muda. Só quem produz crente é Jesus. Só quem produz pessoas, como as que estão descritas na bem-aventurança, é o Espírito Santo. Não tem outro jeito, sabe?
Enquanto o coração não for mudado, não for inclinado para servir a Deus, para se dedicar realmente ao Senhor, não adianta. Pode ter programação, mas é vazia. É simplesmente vazia. Eu lembro do Senhor falando através de Isaías. Tem uma hora que ele diz assim: eu queria que tivesse alguém que fechasse as portas da igreja. Queria que alguém fechasse as portas do templo, sabe? Para que não me adorassem em vão. Para que não me cultuassem por mera formalidade. Então, algumas vezes a gente pode até conseguir isso. A gente pode pressionar, a gente pode chegar junto, fazer isso ou aquilo. E até encher uma igreja de gente. Mas a gente não consegue encher a igreja de cristãos. De pessoas que têm a sua vida parecida com as bem-aventuranças. Não consegue. Se o Espírito Santo não fizer isso, não é o pastor quem vai fazer. Não é o conselho quem vai fazer. Não é a líder da SAF, da UPH, da UMP, da UPA. Ou seja, lá de onde for. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Está aí a resposta. Para a minha vida e para a sua vida, sabe? Que nesses domingos a gente vem sendo confrontado com a descrição que deveria ser exatamente a nossa, mas que nem sempre é. Mas que nem sempre é. E a gente fica se perguntando, quando é que vai ser? Sabe? O que é que falta para ser? A gente correr para os pés de Jesus. É isso que falta. O que falta é a gente fazer aquilo que Deus disse em Joel. Em Joel, ele disse para aquele povo de Judá, né? Aquele povo tinha mania de quando estava triste, quando estava contrariado, quando tinha alguma coisa que o afetava muito, o afetava profundamente, aqueles homens tinham o costume de rasgar as suas roupas, né? Ele rasgava a roupa em sinal de protesto. Ele rasgava a roupa em sinal de tristeza, para dizer, eu estou tão triste com isso, eu estou tão abatido. E ele rasgava as roupas, ele jogava pó sobre a cabeça, e aquilo acabou virando uma rotina, acabou virando mais um ritual, já não transparecia aquilo que estava no coração das pessoas. E aí Deus fala através de Joel para aquele povo, e ele diz assim, eu quero que você rasgue o coração, eu não quero que você rasgue sua roupa. Não adianta você rasgar seu vestido, não adianta você botar pó sobre a sua cabeça, se isso não representa um coração realmente contrito, desejoso de buscar ao Senhor, triste, porque não tem atingido realmente aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. No dia que o nosso coração estiver assim, que a gente estiver realmente rasgando o nosso coração e não a nossa roupa, então a nossa vida vai se parecer mais com as bem-aventuranças. A minha vida vai, a de vocês também. Posso garantir isso a vocês. Mas então, vamos continuar? Vamos voltar aqui às bem-aventuranças. O texto diz, Mateus 5 e 7, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A ideia de misericórdia, irmãos, a palavra que é usada muitas vezes, é uma tradução do latim, né? Que é uma composição de duas palavras, que seria miséria e córdia, que é coração, né? Miséria e coração. Ou seja, aquele que tem o seu coração na miséria, no sofrimento, naquilo que acontece com outro. Isso tem a ver com misericórdia. Não é misericórdia quando nós lidamos de forma incorreta com os nossos pecados, com os nossos erros, ou com o erro dos outros. Isso não é misericórdia, né? Algumas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, não, nós precisamos ser misericordiosos. E aí quantas e quantas vezes nós não disciplinamos jovens, não disciplinamos adolescentes por comportamentos que não agradam a Deus, na esperança de que essa nossa atitude seja uma atitude amorosa e que por isso ele fique na igreja. Acho que vocês já viram isso, né? Eu não sou o único que já fui confrontado com essas coisas, né? Não, nós precisamos assim, ter misericórdia de fulano. Ele é jovem ainda, ele vai chegar lá, ele vai aprender, sabe? Vamos dar tempo ao tempo, para ver se esse negócio muda, para ver se ele melhora. Vamos demonstrar amor. Se a gente realmente demonstrar amor, então ele não vai sair da igreja. Porque o que adianta a gente agir dessa forma e ele deixar a igreja? Quem de nós nunca foi confrontado com isso, né?
E a pergunta que nós precisamos fazer de volta é: o que é que adianta a gente não agir de forma bíblica e ele está na igreja e não está em Cristo? O que é que adianta, sabe? Ele ficar aqui, ele é esse adolescente que tem esse tipo de comportamento pecaminoso, se torna um jovem que tem um comportamento pecaminoso, um adulto que permanece fazendo a mesma coisa, se iludindo e iludindo a gente mesmo, com a impressão de que ele está aqui, mas nunca esteve. De verdade nunca esteve. Mas a gente diz assim: não, vamos ser misericordiosos, né? Vamos realmente ter paciência e paciência. Não faz sentido paciência e paciência se a gente não conversa com essa pessoa. Se a gente não faz aquilo que Cristo diz em Mateus 18. Procure o irmão, converse com ele, sabe? Se for preciso, chame outra pessoa para ir com você. Se for preciso, chame outra pessoa para ir com você. Se não adianta, então diga à igreja. Procure a igreja e diga. Porque do contrário, que tipo de misericórdia isso seria? Naum, capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Nós também não deveríamos inocentar o culpado. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos atirar pedras nas pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em tratar as pessoas, tratar aquilo que deve ser tratado, com a palavra de Deus, diante do Espírito Santo, para que a pessoa realmente seja mudada, que é o que Cristo tem feito comigo e com você diariamente. Lembra de Jesus falando da videira, em Mateus capítulo 15, quando ele disse que a videira é cortada, é podada, e aquele que não faz parte da videira é tirado e é lançado fora, mas aquele que faz parte, ele vai permanecer ligado na videira. Então não é uma atitude de misericórdia a gente enganar a pessoa, e enganar a gente mesmo, e enganar a igreja, dizendo: não, nossa igreja tem 450 membros. Quando a gente sabe que são só nomes numa lista. Mais nada, não adianta. Não adianta, a gente precisa realmente de pessoas que tenham o seu nome não apenas no hall de membros da igreja, mas escrito no livro da vida. É isso que a gente precisa. E nesse processo, nós precisamos pregar a palavra, precisamos confrontar as pessoas, não expulsá-las da igreja, nunca. Não tirá-las do nosso meio, não é esse o propósito. Cristo nos proíbe de fazer isso. Ele diz que o joio, se é que é joio, e aquele que é joio, quem conhece é Ele. E é Ele que vai tirar no dia que Ele quiser, e na hora que Ele quiser, e da forma que Ele quiser. A nós como igreja de Cristo, o que compete é olhar para as atitudes, olhar para os comportamentos e tratar isso. Tratar o comportamento, a atitude, para que cada um de nós se pareça cada vez mais com o Senhor. Nunca pensar em tirar alguém do nosso meio. De jeito nenhum. Só quem pode fazer isso é Cristo, se Ele quiser fazer, e no dia que Ele quiser fazer. A nós, o que nós temos que fazer é falar a palavra de Deus, que gera fé, que muda os corações e que convence. Isso é misericórdia. É isso que nós precisamos fazer. A misericórdia é nós demonstrarmos realmente, irmãos, amor por alguém que está vivendo um momento difícil, que está vivendo um momento de sofrimento, e que inclusive esse sofrimento pode ser por causa do pecado. O maior exemplo de misericórdia que nós podemos ter é do próprio Filho de Deus. É Ele mesmo quem tem misericórdia de nós, quem olha para a nossa situação e vem do céu à terra, está em nosso lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, pela pobreza dele, do próprio Cristo, que era rei e deixou de ser o rei do universo, deixou o seu trono para estar entre nós, para viver naquele momento, não com toda a sua glória, mas ele faz isso
para que eu e você enriquecêssemos, para que eu e você tivéssemos vida. Nós que estávamos mortos. Isso é misericórdia. Sabe, se colocar no nosso lugar, descer do seu trono de glória. A maioria das vezes a gente pensa em misericórdia como aquele sentimento de compaixão, sabe? Não, eu me compadeço do sofrimento de alguém. Eu me compadeço daquilo que alguém está vivendo. E aí diz o apóstolo Tiago, né? Quando escreve a sua carta, sua epístola universal. E ele diz, mas que espécie de misericórdia é essa? Que você chega na casa da pessoa, ela está com fome, aí você derrama uma lágrima, você ora com ela, você estende as mãos, você faz uma oração de meia hora, depois olha para ela e diz, Deus te abençoe, vira as costas e vai embora. Que misericórdia é essa? Até se entristece, até sente, sabe? Mas mudou em alguma coisa? Será você que podia fazer alguma coisa? Você foi lá, fez uma oração, ficou com os olhos marejados, sentiu o que o outro está sentindo, mas não teve coragem de se envolver. Não teve coragem de sair da zona de conforto para fazer alguma coisa. Isso não é misericórdia. Misericórdia é aquilo que Cristo teve por nós. Vendo a nossa situação, perdidos, né? Entregues a nós mesmos, entregues aos nossos pecados, vivendo distante de Deus. Ele deixa a sua glória para vir morrer na cruz, para ser humilhado. Isso é misericórdia. Misericórdia é aquilo que está descrito em Lucas 10, quando um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, ele é tomado por salteadores, e roubam aquele homem, e batem muito nele, e ele fica ali jogado à beira da estrada, praticamente morto. E aí passa um judeu, né? E não era um judeu qualquer, era um sacerdote, era um homem que ministrava no templo, dia após dia, era um homem que pregava a palavra o tempo todo, que orientava pessoas, que caminhava com elas. E aí passa aquele sacerdote, ele vê aquele homem lá, à beira da estrada, ele percebe que ele não está morto, ele está ensanguentado, ele está machucado, mas o sacerdote olha e diz, rapaz, é melhor eu continuar a minha viagem, eu não sei o que vai acontecer, vai que eu chego perto desse moço, e ele de repente está morto mesmo, e aí o que é que eu vou fazer? E ele simplesmente segue. Logo depois, passa um levita, que era alguém que trabalhava no templo também. Era um levita. Deixa eu interromper aqui 2 minutinhos, só para dizer uma coisinha aos irmãos. Irmãos, levitas eram homens da tribo de Judá, da tribo de Levi, que eram chamados para servir no templo. Eles arrumavam o templo, eles carregavam a arca, eles limpavam o templo, eles abriam e fechavam, eles cuidavam do sacrifício, e isso existiu dentro da ordenança do judaísmo. No Novo Testamento, na igreja cristã, não existem levitas. Não existem levitas. Nós temos gente que canta, nós temos gente que toca, nós temos gente que glorifica a Deus. Nós não temos levitas. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. O judaísmo existiu lá, no 1º século, para os judeus. Nós temos gente que canta, que glorifica a Deus, graças a Deus, que recebeu dons do Senhor e que os oferece a Deus. Nós não temos levitas. Vamos fechar o parênteses e seguir. Então passa um levita. Uma pessoa que ajudava a carregar a arca, uma pessoa que trabalhava no templo dia após dia, uma pessoa que recebia os sacrifícios. Ele passa e vê aquele homem naquela situação, e ele fica em dúvida, será que esse homem está morto? É interessante, irmãos, que tanto o levita quanto o sacerdote, se aquele homem estivesse morto, e eles tocassem naquele homem, eles precisariam enfrentar um ritual de purificação, porque eles não podiam estar tocando no morto e servir no templo. Então, talvez até eles tenham se compadecido daquele homem. Mas vejam, se aquele homem não estivesse vivo, por algum acaso estivesse morto, e eles chegassem perto para ajudar, eles teriam que passar por um ritual de purificação. E a compaixão deles não era tão grande para isso. O sentimento naquela hora, de olhar e ver aquele homem caído ali, não era grande o suficiente para isso. E ele segue o seu caminho.
Depois passa um samaritano. E a parábola de Cristo, irmãos, é tão boa, é tão perfeita, que os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. Aquele homem que estava caído era um judeu. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Certamente ele vinha da adoração. Ele era um judeu. E aquele samaritano, que era odiado, que era rejeitado pelos judeus, por causa de uma separação racial de muito atrás. Uma outra hora eu conto essa história. Mas os samaritanos eram recriminados, discriminados, sabe, pelo Deus. Os judeus não gostavam deles. Mas é aquele samaritano que vê aquele homem na beira da estrada, e ele não sente só pena, como algumas vezes a gente faz, né? Ele não fica só lá e passa e diz assim: tadinho, misericórdia. Quem será que fez isso com ele? Quem será que fez isso? Não é? Que mundo que nós vivemos, misericórdia. E aí segue. Não é isso que ele faz. O samaritano sente, ele tem compaixão, ele olha para a vida daquele homem e vai lá se envolver com ele. Ele pega aquele homem, ele cuida de suas feridas, ele põe azeite sobre as suas feridas, pega aquele homem, põe sobre o seu animal, leva até uma estalagem, leva até um lugar e diz: olha, cuide dele. Eu estou de viagem, eu estou seguindo, cuide dele. Se o dinheiro que eu estou deixando não for suficiente, quando voltar, eu ponho alguma coisa a mais, eu pago a diferença. E ele segue. Isso é misericórdia. Sabe, deixar a nossa zona de conforto para nos envolvermos com o sofrimento do outro, com a situação que aflige, que deixa o outro triste, que deixa o outro fragilizado. Isso é misericórdia. Agora, irmãos, às vezes não. É sempre muito mais fácil sentir misericórdia quando o sofrimento da outra pessoa é um sofrimento físico. Quando é um sofrimento físico, a gente fica mais inclinado a ter misericórdia daquela pessoa. Quando ela tem um problema, uma deficiência, por exemplo, em um dos seus membros e ela não consegue caminhar direito. Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, com uma bolsa de colostomia. Já viram aquelas bolsas que as pessoas usam aqui do lado? Porque ali, às vezes, são despejadas as fezes do seu intestino, que não funciona bem, ou a urina, porque o aparelho urinário não está funcionando direito. E a gente chega e olha, a gente sente aquele negócio e diz assim: poxa, que coisa, né? É mais fácil a gente sentir compaixão, né? A gente sentir misericórdia quando é algo assim. Mas, por exemplo, a gente tem dificuldade em sentir compaixão quando o problema daquela pessoa é psíquico. Não é? Quando a gente não vê, por fora parece que está tudo normal. Mas a gente não sabe o quanto aquela pessoa já foi maltratada, já foi afetada por tanta coisa na vida, e por isso se tornou uma pessoa bruta, amarga, chata. Não é? É muito mais fácil a gente se compadecer quando é físico. Quando a gente percebe, bom, a pessoa devia ter a perna funcionando normalmente e não tem. A perna dele apresenta um defeito. Ele devia ter um problema no braço, ou ter o braço normal, mas ele não tem, ele tem um problema no braço. É mais fácil a gente lidar com isso. Mas quando o problema é psíquico, quando o problema é emocional, nem sempre a gente olha com misericórdia. Nem sempre. Na maioria das vezes, a gente, às vezes, quer se afastar, né? A gente não quer nem estar perto. A gente não consegue perceber que é alguém que precisa de ajuda também. Que está sofrendo também. Tem gente, irmãos, que é tão chato que nem ele se suporta. Nem ele. Tem ideia do que é isso? Nem a pessoa se suportar. E a pessoa diz assim: mas eu não queria reagir dessa forma, mas é muito difícil. A gente sabe disso. Então, assim, é gente que precisa, sabe, ser assistida também. Precisa da nossa misericórdia. Precisa que a gente faça algo em favor dessa pessoa também. Tem um outro momento onde parece que também é bem difícil a gente sentir misericórdia, que é quando a pessoa está pecando. Quando a pessoa peca, e em especial, se ela pecar contra nós, em especial, se o alvo do pecado dela, se o objeto do pecado dela for eu, é mais difícil a gente ter misericórdia.
a gente reage, a gente briga, a gente encrenca, mas a gente não pensa o quanto aquela pessoa está distante de Deus, e por isso ele tem esse tipo de vida. E por isso ele age dessa forma. É só isso. O que motiva ele a ter esse comportamento indecente, indecoroso, infiel, e seja lá mais o que for, é simplesmente pecado. Simplesmente pecado. A gente quer que Deus tenha misericórdia dos nossos pecados. Não é isso. A gente não quer que Deus se compadeça dos nossos pecados. A gente não quer que Deus olhe para a gente com misericórdia. A gente não gosta quando a gente lê o Salmo 103, quando diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, não nos trata consoante as nossas obras, mas segundo a sua muita misericórdia, segundo a sua muita bondade. Era isso que nós precisaríamos fazer com o outro também. Então, lidando com o pecado do outro, nós precisamos pelo menos ter duas atitudes. Primeiro, confrontá-lo, mostrar a ele que ele está ofendendo a Deus, que esse tipo de vida desagrada ao Senhor, que não é compatível com um cristão, que não é compatível com alguém que está indo para o céu. Mas precisamos fazer isso com o nosso coração cheio de misericórdia, porque do contrário, a impressão que vai dar para outra pessoa é que nós estamos em um pedestal só apontando o dedo. Sabe que nós somos diferente dela, que nós somos melhor do que essa pessoa, e aí a gente está só apontando o dedo. O que vai tirar essa impressão de que nós estamos apenas julgando, apenas apontando o dedo, é agir com misericórdia, é fazer isso com amor, sabe? É mostrar a ele com amor de verdade, preocupado com a alma dele, e não apenas preocupado com aquilo que ele me fez, não apenas preocupado com a aparência da igreja. É claro, irmãos, é óbvio que os nossos pecados afetam a nossa igreja, a igreja como um todo. Nós somos corpo de Cristo. É claro que afetam também a imagem da igreja presbiteriana do Jardim das Oliveiras. É óbvio que afeta. Mas não deveria ser essa a nossa maior motivação ao lidar com pessoas que estão em pecado. Não deveria ser, sabe? A gente não deveria estar brigando por apenas por causa da imagem da nossa igreja. A gente deveria estar brigando pela alma daquela pessoa. É isso que é misericórdia. É óbvio, é claro que eu quero que a nossa igreja tenha uma imagem respeitosa. É claro que todos nós queremos. É claro que queremos saber, que queremos poder dizer a alguém perguntar, onde é que você congrega? E a gente dizer, não, eu congrego na igreja presbiteriana da Jardim das Oliveiras. E alguém dizer, rapaz, é uma igreja séria, eu conheço aquela igreja. É claro que nós queremos isso. É óbvio que isso é bom. Mas muito mais do que isso, o que nós precisamos querer é o bem do faltoso. É o bem da pessoa que está errando. É o bem da pessoa que está afetando a imagem da igreja. Muito mais do que a imagem da igreja. Muito mais, sabe? Precisamos nos preocupar com a pessoa. Se o coração dela realmente está sendo tratado. Se ela está percebendo o quanto ela está se distanciando de Deus. E que a consequência direta disso é que ela pode se perder eternamente. É assim que a gente deve agir. É isso que é misericórdia, sabe? Não é deixar para lá, não. Fulano de tal é um pecador, então deixa para lá. Não, não é isso. O fulano de tal é um pecador, diga a ele que ele é um pecador. Mostre a Bíblia para ele. Mas faça isso com misericórdia. Sabe, faça isso entendendo que você está em pé hoje e que você pode cair amanhã. Faça isso entendendo que o que vale de verdade é a alma dele. Que foi pela alma dele que Cristo morreu. Não foi pela imagem da igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras. Cristo morreu pela alma daquela pessoa. É essa preocupação, irmãos, que vai fazer com que a gente possa abordar uma pessoa, confrontar uma pessoa, da forma que deve ser feito. De forma que o nome do Senhor seja glorificado. Do contrário, é só busca de justiça própria. É só isso. É só isso, sabe? Do contrário, é só porque a gente não quer que alguma coisa chata aconteça com a gente, ou aconteça com a igreja, ou aconteça com o Ministério do Louvor, ou com seja lá quem for. Quando, na realidade, a nossa maior preocupação
não é tanto com o ministério de louvor, não é tanto com o corpo diaconal. É claro que nós queremos que a nossa junta diaconal continue a ser a bênção que é. É claro que nós queremos. Mas é muito mais importante cada uma das pessoas que compõem essa junta. Muito mais importante do que a própria junta toda. Cada uma das pessoas que compõem o ministério do louvor, muito mais do que o louvor todo. Muito mais, irmãos. Cada um, porque foi por ele que Cristo morreu. Cristo não morreu pela junta diaconal. Cristo não morreu pelo ministério do louvor. Mas Cristo morreu pelas pessoas, por cada uma delas, individualmente, que compõem a junta diaconal, que compõem o ministério do louvor. Por eles Cristo morreu. E é por eles que eu e você precisamos demonstrar misericórdia. E não fazer como aquele homem que vai orar no templo, né? Aquele judeu que vai orar ao lado do publicano, e chega lá e bate no peito. Senhor, muito obrigado, viu? Obrigado, Pai. Obrigado porque eu não sou que nem essa irmãzinha aqui que anda usando uma saia de um palmo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Eu não sou que nem ela, não. Glória ao teu nome por isso. Muito obrigado, Jesus, porque eu não sou que nem esse irmão caloteiro aqui, não. Eu sei que ele anda passando cheque sem fundo, que ele anda fazendo isso ou fazendo aquilo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu não sou como ele. Você vê a atitude do homem? Na realidade, há um completo desprezo pelo outro. Como se ele mesmo não fosse pecador, sabe? Como se ele mesmo não estivesse sujeito a errar. A pessoa que estava ao lado, na história que Cristo conta, né? O homem que está ao lado, ele se entende pecador, ele curva a sua cabeça e ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador mesmo. O que esse homem aqui está dizendo não é mentira, não. Eu sou pecador mesmo. É a atitude que eu e você precisamos ter. A dificuldade, irmãos, é que muitas vezes a gente não consegue esse ponto de equilíbrio, sabe? A gente passa de um canto para o outro sem encontrar o ponto de equilíbrio. Ou a gente deixa a igreja correr frouxa, ou a gente não confronta o pecado de ninguém, ou a gente faz uma caça às bruxas. A gente não consegue um ponto de equilíbrio, sabe? De pensar, eu preciso confrontar, preciso fazer isso em amor, preciso fazer isso com o coração cheio de misericórdia, preciso fazer isso como Cristo faz, mas preciso fazer. Preciso fazer. Como Cristo fez, como Cristo quer que seja feito, mas eu preciso fazer. Chorando com aquela pessoa. Há 1 milhão de anos atrás, eu estava ouvindo um pastor da Assembleia de Deus pregar, o nome dele era Elienay Cabral. E ele foi filho de pastor, e ele contava, nesse dia que eu estava lá ouvindo ele pregar, ele estava contando que tinha uma coisa na vida do pai dele que chamava muito a atenção dele. E ele disse, irmãos, quando meu pai tinha que anunciar a disciplina de alguém na igreja, ele passava a noite toda acordado, chorando e orando por aquela pessoa. Nunca esqueci daquilo. Ele disse, ele nunca fez isso alegre. Ele nunca fez isso achando que está tirando do nosso meio alguém que não deveria estar ali. Porque ele não sabe quem é de Cristo e quem não é. E aí o pastor Elienay dizia, eu vi meu pai várias vezes. Eu acordava de manhã, num domingo, meu pai chamava a gente, íamos para a igreja, e meu pai com os olhos inchados de chorar e orar a noite toda por alguém que seria disciplinado. Porque ele sabia o quanto aquela pessoa carecia de misericórdia. Ele sabia o quanto aquela pessoa estava distante de Deus e só por isso tinha esse tipo de comportamento. Às vezes é isso que falta na gente. Sabe, entender que precisamos mesmo purificar a nossa igreja. Precisamos mesmo confrontar aquilo que tem que ser confrontado. Mas sempre para a glória do Senhor. Não porque nós estamos defendendo uma bandeira qualquer de igreja, não porque nós queremos ter um nome famoso, um nome bonito, ou seja lá o que for, mas porque nós queremos o bem das pessoas pelas quais Cristo morreu. Isso é misericórdia, irmãos. Antes de nós olharmos para o outro com aquele olhar soberbo, sabe? Com aquele olhar altivo, de que não, eu sou melhor do que ele porque não faço isso, eu sou melhor do que ele porque não faço aquilo.
antes de fazer isso, precisamos realmente ter misericórdia, pedir graça a Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a achar que somos melhores em algum sentido do que o outro, porque nós temos conseguido usar os nossos dons para glorificar a Deus. Todos nós recebemos dons, recebemos talentos, e todos nós deveríamos oferecer esses dons e esses talentos ao Senhor através de sua igreja. Todos deveríamos fazer isso, mas nem todos conseguimos fazer. Mas quantas vezes aqueles que fazem são tentados a achar que são crentes de uma categoria melhor, sabe? Que são crentes que estão mais perto de Deus, estão mais perto do céu, ou que são de alguma forma superiores, porque têm feito isso. Em vez de orar por aqueles que não têm conseguido, em vez de orar por aqueles que têm passado a vida toda apenas buscando bens materiais, apenas buscando progressão financeira, em vez de orar por ele, muitas vezes a gente acaba batendo no peito, sabe? E dizendo, eu sou melhor do que ele. Sabe, porque como hoje é o dia do Senhor, em vez de servir a Deus, ele passou o dia todinho trabalhando, ele passou o dia todinho estudando, ele passou o dia todinho jogando bola. Eu não, eu passei o dia todo na casa do Senhor. E aí bate no peito como se isso fosse fazer dele uma pessoa melhor. E não percebe que ao fazer isso, ele está longe, mas muito longe, de cultuar verdadeiramente a Deus. De entender realmente a misericórdia do Senhor. Que é o único que motiva a mim e a você a trabalharmos na obra de Deus. Se por algum acaso, irmãos, a gente levantou hoje de manhã, e com tudo que tinha para a gente fazer, com todas as obrigações que nós tínhamos, se a gente deixou tudo lá e veio cultuar aqui com os irmãos, e veio participar aqui da escola dominical, isso não aconteceu porque eu e você somos melhores do que alguém. Isso aconteceu porque a graça do Senhor nos sustentou. Foi a graça de Deus que nos trouxe aqui nessa noite. Não foi por nós mesmos. Foi o Espírito Santo que inquietou o nosso coração e que nos moveu a estar aqui. É Ele quem faz, irmãos. Não tem nada que o homem tenha que ele não tenha recebido. Não tem nada. Então não tem porquê olhar para aquele que não tem conseguido isso e bater no peito, olhando para ele como um crente de segunda categoria. O que precisamos fazer é orar por ele, é ter misericórdia dele, é pedir ao Senhor que o desperte, sabe, que lhe dê graça, que ajude-o a perceber que nós precisamos viver para Deus, que é Deus quem cuida do nosso estudo, é Deus quem cuida do nosso trabalho, é Deus quem cuida da nossa família, é Deus quem cuida de nós. E que se na realidade Deus não abençoar, não é o meu esforço e o seu que vai abençoar. Eu gosto muito da história de José, quando diversos momentos, tudo que José fazia dava certo. E Moisés, ao escrever Gênesis, diz o porquê. O tempo todo ele diz, porque o Senhor estava com ele. Porque o Senhor fazia que desse certo. É Deus quem faz. Então aquilo que eu e você conseguimos fazer de bom, e precisamos fazer, e devemos fazer, e temos que nos esforçarmos para fazer, aquilo que eu e você conseguimos fazer de bom, é apenas fruto da graça de Deus. Não é porque nós somos melhores do que aquele que não conseguiu fazer ainda. É apenas fruto da graça de Deus. O que a gente precisa fazer é orar pelo outro, é conversar com ele, é dizer a ele que ele realmente precisa servir a Deus, mas sempre entendendo, se o Senhor não fizer, não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer, e é o Senhor quem faz, no meu e no seu coração. A segunda parte desse versículo, né? Na primeira parte ele diz que são bem-aventurados, que são felizes, aqueles que agem dessa forma. Na segunda parte, ele diz o porquê. Ele diz, porque eles alcançarão misericórdia. A parte B desse versículo, inúmeras vezes, tem sido mal interpretada. As pessoas pensam que poderão alcançar a misericórdia de Deus, porque elas estão agindo com misericórdia com os outros.
Então elas pensam, eu preciso agir com misericórdia para que Deus seja misericordioso comigo. E aí algumas vezes ainda lembram daquilo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 12, quando na oração do Senhor, Ele nos ensina e diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então algumas pessoas têm a impressão de que o que faz Deus perdoar as suas dívidas, perdoar os seus pecados, é o perdão que Ele tem dado ao outro. Ou que o que faz Deus ser misericordioso com ele, é a misericórdia que Ele tem com o outro. Mas não é isso que o texto está dizendo. Isso é uma completa inversão de valores. Se Deus fosse demonstrar misericórdia apenas quando eu fosse misericordioso com o outro, sabe quando é que isso ia acontecer? Nunca. Nunca, irmãos. Isso não ia acontecer. Porque se em algum momento eu consigo agir de forma misericordiosa, é apenas porque eu fui alcançado pela misericórdia dEle. É só por isso. É só porque o meu coração e o seu foi transformado. Do contrário, você não age com misericórdia. De jeito nenhum. Você não consegue sentir compaixão, sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa pelo outro, se você realmente não foi alcançado pela misericórdia de Deus. Paulo diz aos Romanos que Cristo morreu por nós, 5:8, quando nós ainda éramos pecadores. 2 versículos depois, no versículo 10, ele diz que nós fomos reconciliados com Deus quando nós éramos inimigos de Deus. Então a misericórdia de Deus foi demonstrada a você e a mim quando nós éramos seus inimigos. Nós éramos inimigos, nós vivíamos rebelados contra Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nós estávamos vivendo segundo os nossos olhos, segundo as nossas vontades, segundo a inclinação da nossa carne, do nosso coração. Foi vivendo assim que a misericórdia de Deus nos alcançou e modificou o nosso coração e a nossa prática de vida. Foi vivendo dessa forma. Então não é demonstrando misericórdia ao outro que eu vou gerar uma dívida em Deus para que agora Deus seja misericordioso comigo. Não, eu já fui misericordioso com fulano, então agora Deus vai ser misericordioso comigo. Não vai, irmão. Você não vai conseguir ser misericordioso com alguém se você não entende que Deus foi misericordioso com você. Se a graça não lhe alcançou. Se a graça não lhe alcançou, não tem jeito. Você vai olhar para o outro sempre com um olhar de julgamento. Sempre. Sempre com aquele olhar de superioridade. Sempre com aquele olhar de dizer, eu não faço mais isso. Eu não tenho esse tipo de comportamento não. Isso aí quem tem é fulano. Fulano é que tem esse tipo de vida. É que faz esse tipo de coisa. Então quando o texto diz que são felizes aqueles que agem com misericórdia, porque eles alcançarão a misericórdia, está dizendo que as pessoas são felizes, porque na realidade, o Senhor já habita em seus corações. Não tem maior motivo de felicidade do que esse. E porque Deus está em seu coração, Ele consegue olhar para o outro com misericórdia. Não é apoiando o pecado do outro, mas é olhando com misericórdia, percebendo que o outro precisa realmente ser despertado, precisa realmente ser alcançado. É isso que eu e você precisamos fazer e pedir ao Senhor que nos dê graça para que seja dessa forma. Se a gente, irmãos, muitas vezes agisse com as pessoas, se Deus agisse com a gente, como nós agimos com as pessoas, nós estaríamos realmente perdidos, né? O Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 2, Ele diz assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A gente não quer que Deus nos julgue segundo a sua muita misericórdia, porque nós também não estendemos misericórdia ao nosso próximo, ao nosso irmão, porque nós inúmeras vezes batemos no peito para dizer que somos melhores, ou falarmos do erro e da falha do outro, como se nós não fôssemos sujeitos a isso, como se o outro fosse a pior criatura e nós fôssemos o tal. Nós somos a pessoa, não somos.
Apenas a graça de Deus tem nos alcançado e nos sustentado a cada momento. Quer dizer você que ore a Deus, que busque o Senhor, e peça a Deus que mostre a você o quanto você mesmo pecou, o quanto você mesmo na sua vida ofendeu a Deus, e o modo como Ele agiu com misericórdia com você. E que você vá agora e estenda essa misericórdia ao seu semelhante. Estenda essa misericórdia ao seu marido, que tem te irritado constantemente, que não tem vivido como um marido cristão. Estenda essa misericórdia à sua esposa que sabe não tem nada e que não tem noção de como deve edificar a sua casa. Estenda essa misericórdia ao seu filho adolescente, que você já disse a ele 1 milhão de vezes que aquilo não faz bem a ele, mas que enquanto você fala, a cabeça dele fica pensando: mas que coroa careta, que coroa sem graça. E que algumas vezes aquela paciência, aquela misericórdia, sabe? Estenda a misericórdia que você recebeu de Deus ao seu patrão, que quando está tudo bem, quando está tudo legal na empresa, ele te paga o teu salário e nada mais. Quando está tudo ruim, aí ele começa a tirar de você para que ele possa ficar melhor. Se o negócio for ruim, aí o problema é dele. Se vão bem, se as coisas vão bem, tudo bem, o lucro é da empresa, o lucro é dele, tudo legal. Se as coisas são ruins, não. Aí eu tenho que tirar o lucro de vocês. Muitas vezes, né? Tem dificuldade de misericórdia com essas pessoas. Só a misericórdia de Deus que nos alcançou para nos auxiliar a agirmos com misericórdia com essas pessoas. Amém. O Senhor te abençoe. Vamos orar. Senhor, ainda falta muito, Deus. Ainda falta muito para sermos mais parecidos com o Senhor. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu não tenho conseguido ser misericordioso, Senhor Jesus. O Senhor sabe o quanto diversos irmãos aqui têm agido sem misericórdia nenhuma, enquanto comentam sobre os pecados dos outros, enquanto apontam o dedo para os outros. O Senhor sabe disso. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Nos ajuda a termos um coração semelhante à igreja teu. Nos ajuda a perceber, Senhor Jesus, que a tua misericórdia nos alcançou, que nós não somos juízes de ninguém, Pai, que nós somos servos, que todo mundo aqui é servo, não tem ninguém aqui acima do outro, existe apenas um juiz, e esse juiz é o Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. A nossa oração nesta noite é que o Senhor converta o nosso coração e nos ajude a ser misericordiosos. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, porque se depender de nós mesmos, nós não seremos. Nós seremos cada dia mais implacáveis com o outro. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Purifica a tua igreja, purifica nosso coração, trata a nossa vida. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.